Olá, seus maravilhosos, sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, aquele lugar que vocês encontram a força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque desistir aqui não é uma opção. Vamos lá, vamos aguardar o Instagram notificá-las que a gente está ao vivo para a gente começar. Vamos lá, vamos chegando, vamos aguardar o Instagram, avisá-las para a gente poder começar a tocar o nosso barquinho aqui. Enquanto isso, você que já chegou, clica neste aviãozinho e chama pelo menos 3 amigas para estarem aqui com a gente. 3 amigas que querem, né, se tornar mais magras, mais confiantes, bem juntinhos de Deus. É para chamar todo mundo. Vamos lá. Vamos lá, Gabriele, Leíse, Mariana, Luciane, sejam bem-vindas. Carla, vamos lá. Olha só, me conta que vocês fizeram um exercício de sexta-feira? Quem aqui fez o exercício de melhorar a postura no final de semana, melhorar a expressão facial no final de semana? E qual foi o resultado disso? Muita coisa muda, muita coisa muda. A forma como a gente chega no mundo, como a gente se coloca no mundo, altera o nosso estado de ânimo. Vocês estão me ouvindo bem? Estou aqui com o microfone, Miriane chegou agora também. Vamos lá? Hoje a gente está no último dia da nossa jornada. Não, a gente está no último dia do nosso aquecimento para a Jornada Despertar. A jornada começa amanhã. Então, gente, olha só. Quem não se inscreveu ainda, clica no link da bio, faz sua inscrição, entra para o grupo do WhatsApp, porque lá eu estou dando todas as informações. Então, para não perder nada, fica no grupo, tá? O grupo é fechado, só eu que mando mensagem, então não é algo que vai importunar vocês aí, tá certo? E olha só, amanhã a gente vai se ver às 8 horas da noite. O nosso encontro, então, é às 8 horas da noite, na Jornada Despertar. Por quê? Porque, gente, um evento especial merece o horário nobre, né? Então estaremos no horário nobre amanhã, não vamos estar aqui ao meio-dia. Então já coloca no despertador para não esquecer e não perder, tá bom? Ai, que bom, Miriane. Quem não respondeu o formulário, responda o formulário também, porque ainda dá tempo de eu olhar, de eu passar o olho nos últimos para poder ajudá-las da melhor forma possível, né? E vamos lá, a gente está aqui há quase 15 dias. Falando sobre o quê? Tem de bom ânimo. Tem 15 dias que a gente está falando aqui sobre ânimo, desânimo. E eu exortei vocês nesse período a dominarem a si mesmas, a sorrirem, a pararem de reclamar. Eu falei como não deixar o desânimo criar raiz aí dentro do coração de vocês, virar um hábito. Mas o que eu não falei para vocês é que esse desânimo, ele pode vir, sabe do quê? Do mau funcionamento do seu corpo. A causa dele pode ser fisiológica. E eu deixei para o final, eu falei, eu não vou falar isso antes, porque senão a gente sempre, né, acaba cedendo aquela vozinha, sabe a vozinha que eu falo para vocês? Pois é, se eu falasse isso lá no começo, a vozinha ia ficar aqui, né, passando a mão na cabeça de vocês, falando assim, a culpa não é sua, só pode ser alguma vitamina que está desregulada, só pode ser algum hormônio que não está funcionando direito, e aqui não. Aqui não, porque a gente é pessoa, e pessoa pode sim fazer o que precisa ser feito. Mesmo com hormônio desregulado, mesmo faltando vitamina, a gente tem essa potência de realização dentro da gente. Então, é por isso que eu não falei antes, tá? Mas agora é claro, gente, que fica muito mais difícil quando tem algo no nosso corpo que não está funcionando direito, quando tem alguma vitamina que está faltando, algum mineral que está faltando. Então, isso que eu não contei para vocês antes. E essa live hoje é sobre isso. E quem assistiu a conversa que eu tive com a Mariana, minha aluna, hoje de manhã, tá no feed, tá, gente? A conversa com a Mariana. Veio provar isso pra gente, porque o relato da Mariana foi exatamente sobre isso, né? Ela falou como que ajustar coisas simples na vida dela, como ajustar o sono, cuidar da alimentação, emagrecer, suplementar, aumentaram a disposição e o ânimo dela para a vida. Então, a live com a Mariana é o exemplo disso tudo que a gente vai falar aqui hoje. E a ideia, gente, é aliviar o peso de vocês. É sempre tirar a carga, é sempre aliviar o peso, porque a gente não quer tornar o que é difícil ainda mais difícil. Então, sim, quando a gente olha para o cuidado do corpo, quando a gente faz uma boa avaliação e consegue repor o que está faltando, equilibrar o que está desequilibrado, o agir de vocês, né, para fazer dieta, para ir para academia, né, para não comer doce, fica muito mais fácil, de verdade mesmo.
Então, ó, hoje é papel e caneta na mão. Quero todo mundo, quem não pegou ainda papel e caneta, vai buscar papel e caneta na mão, porque eu vou falar para vocês sobre as possíveis causas orgânicas para o seu desânimo. E aí a gente vai do mais simples para o menos simples, tá? Para vocês conseguirem ter uma visão geral bem básica, tá? Bem básica de para onde você tem que olhar. Ah, eu tô desanimada, eu tô me esforçando, mas tá difícil, Ivana. A gente vai olhar para os pontos que eu passar aqui para vocês hoje, tá certo? Então, a primeira coisa que pode alterar o seu estado de ânimo é a sua ingestão de água. 60% do nosso corpo, gente, é água. Então, se você está ali funcionando com menos água, primeira coisa que acontece, você fica mais constipado, o intestino já não funciona como deveria. Isso, por si só, diminui a sua produção de serotonina. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão colocando aqui nos comentários, tá? Mas o intestino que não funciona bem faz com que o organismo não produza serotonina em uma quantidade ideal. E a serotonina, gente, é o nosso neurotransmissor do ânimo. É aquilo que faz você acordar de manhã e colocar um sorriso no rosto, se sentir bem. É o neurotransmissor do bem-estar. Outra coisa que acontece quando você está ali operando com um certo nível de desidratação, é que a sua produção de energia cai muito. Seu organismo ele começa a funcionar de um jeito meio capenga, meio custoso, sabe? Parece carro com combustível adulterado. É você tentando funcionar com pouca água. Você vai ali, ó, engasgando. Por quê? Num meio com menos água, as trocas ali entre os nutrientes, entre os elementos, elas não acontecem da maneira ótima. As trocas celulares que precisam acontecer, de você pegar o que precisa, pegar o que a célula precisa para produzir energia e mandar embora aquilo que é lixo para ela funcionar melhor, funcionar do jeito ótimo. Se você tem menos água, esse ambiente ele fica mais concentrado e essas trocas elas vão ficando mais difíceis, elas vão ficando mais lentas. Então, olha só de não tomar água, você já não vai produzir o neurotransmissor que é responsável por te deixar mais animada, mais bem disposta, e você também não vai conseguir produzir energia da maneira adequada, tá? E aí, não adianta beber água só quando tem sede, porque a sede, gente, já é um sinal de desidratação. O ideal é que você tome água ao longo do dia, distribua essa água ao longo do seu dia, para que você nem sinta sede. Você olha a sua urina, ela tá clara, você está indo ao banheiro com frequência. E aí tem um valor de referência para vocês terem como começar a ordenar. Ivana, eu estou tomando quantidade adequada de água? Não estou? Vocês vão usar uma conta simples, ó, 35 ml de água a 50 ml de água por quilo de peso por dia. Tá? Essa é a conta que vocês vão fazer. Vocês vão achar o mínimo de água e o máximo de água que vocês precisam tomar. E qualquer coisa nesse meio do caminho aí tá ótimo, tá excelente. Então, essa é a conta que vocês precisam fazer, distribuindo essa ingestão ao longo do dia. É claro, lembrando que não vai deixar para tomar a água quase toda no final do dia, à noite. Por quê? Porque vai acordar de madrugada para fazer xixi. Não vai dar certo, porque aí vai atrapalhar o sono, que é o segundo ponto que tem que estar ordenado para que você não caia no desânimo, não fique arrastando corrente de manhã, tá? Então, a segunda causa fisiológica para o seu desânimo é a baixa qualidade do seu sono. Então, para tomar água, tenta tomar o máximo que você conseguir ali até 6 horas da tarde. Evita deixar, né, sei lá, meio litro de água para tomar à noite, né? Não vai dar certo. Então, a segunda causa para o seu desânimo é a qualidade do sono. Dormir pouco, dormir de maneira irregular, acordar a cada dia num horário diferente. Isso leva, gente, leva o nosso organismo a um estresse crônico. Vai dificultar a produção de energia, vai alterar a curva do cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, ele é o que faz a gente despertar de manhã, né? A gente aumenta o nível de cortisol e a gente desperta. Quando você acorda de madrugada, não sendo vontade de fazer xixi, quando você acorda de madrugada, é o cortisol que aumentou fora de hora. O que causa isso é o estresse crônico. Então, altera o metabolismo de glicose também, então a sua produção de energia vai ficar muito dificultada. Então, se você acorda de madrugada, não consegue dormir de novo, você acorda cansada,
Parece que tem um elefante em cima de você. Seu corpo não vai conseguir produzir energia da maneira adequada e você vai precisar ajustar o seu sono. Aí tem que fazer o quê? Higiene de sono. Né? Dormir todos os dias, buscar dormir todos os dias no mesmo horário, não ter luz nenhuma dentro do quarto, evitar tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Tudo isso precisa ser feito, tá? É super importante. Evitar a refeição muito volumosa também antes de dormir, porque isso atrapalha o sono, dificulta esse ajuste, tá? Terceira causa para o desânimo. Todo mundo aqui com papel e caneta? Falta de ferro. Isso é extremamente comum no consultório. Aí você vai virar para mim e falar assim: Ivana, mas meu hemograma está ótimo. Ok, seu hemograma pode até estar ótimo, mas não adianta ver só o hemograma, porque a última coisa que altera no seu sangue é o hemograma. A gente tem que olhar ferro sérico, tem que olhar ferritina, tem que olhar a saturação de transferrina, tem que olhar a transferrina, que é a proteína de transporte no sangue. Então tem que avaliar o status de ferro no sangue. Às vezes está tudo bom, só a ferritina que está baixa. Ferritina é o estoque de ferro que você tem. Só a ferritina está baixa. Acontece que a ferritina baixa já te dá sintoma de cansaço, já te dá desânimo. Então você precisa repor ferro, mesmo com hemograma normal, mesmo com ferro sérico normal. E isso vocês têm que saber. Porque normalmente, quando a gente avalia só hemograma, tá tudo bem, não repõe. E aí você anda por aí arrastando corrente. Outra coisa importantíssima. Se seu ferro tá baixo, muito provavelmente, pode ser problema onde? Na ingestão, pode ser problema na absorção, pode ser problema na produção de ácido clorídrico pelo seu estômago. Então, podem ser várias causas, né? Uma delas também pode ser a baixa ingestão proteica. E a baixa ingestão proteica, gente, é uma das coisas mais comuns para causar desânimo e cansaço em mulher. A gente come pouca proteína, muito pouca proteína. E aí não tem como o corpo construir nada com pouca proteína. Porque a proteína, gente, ela é como se fosse o tijolo numa construção. O que você faz? Adianta ter argamassa se não tem tijolo? Adianta ter o melhor pedreiro do mundo? Adianta ter alicerce se não tem tijolo para construir parede? Não adianta. E a proteína é esse tijolo que vai construir seu organismo. Sem proteína não forma músculo, não forma neurotransmissor, não forma proteína de transporte no sangue, não forma hemoglobina. Então não tem renovação celular, não tem renovação tecidual. Sem tijolo, a casa não consegue se erguer e você também não. Então a gente precisa olhar o status de ferro, com pelo menos esses 4 exames que eu falei com vocês, né? O ferro sérico, a ferritina, a saturação de transferrina e a transferrina. E tem que olhar também como que está a sua ingestão proteica. Porque sem proteína, você não consegue sustentar. Não consegue criar as paredes da sua casa. Outro motivo fisiológico para o desânimo: falta de vitamina D. A vitamina D, gente, ela é produzida pelo nosso corpo quando a gente toma sol. Mas vamos lá, a gente toma sol hoje em dia? Dificilmente. Ou porque sai cheia de roupa ou porque passa filtro solar em tudo, né? Então, isso dificulta muito o processo de síntese de vitamina D. E aí, como que você vai se animar se você não toma sol? Sol é vida, gente. Ele vai promover a síntese da vitamina D. Na pandemia foi terrível. 100% das minhas clientes chegavam com vitamina D baixíssima. Aí tá lá com melancolia, tristeza, desanimada, não sabe por quê. Aí a gente começa a repor vitamina D, tudo isso volta. Tudo isso é restaurado. Então você tem que ver, tem que fazer reposição. Tem que fazer reposição. E aí vocês vão olhar os valores de vitamina D. Uma vitamina D ótima, ela tem que estar ali em torno de 50 a 70. Se tiver abaixo disso, gente, pode repor. É para repor, tá? Existe valor de referência, é uma coisa assim. Existe o ideal e existe o valor de referência, que é para a população.
Então, e que indica doença. Então, o valor de referência ele está ali para mostrar para a gente um estado de doença, não um estado de bem-estar. Então, eu trabalho no consultório com valores ótimos para a sua vitalidade, para o seu bem-estar, para você parar de ter sintoma. Então, os valores que eu vou passar aqui, vocês vão ver se vocês pegarem o exame de vocês, se tiverem exame de vitamina D, vocês vão olhar e falar assim, mas vitamina D de 20 tá bom. Não, não tá. Porque com uma vitamina D de 20 você tem um monte de sintoma. Então, a gente quer levar a sua vitamina D para um nível ótimo, para que você tenha vitalidade, bem-estar, disposição, ânimo. Então, a gente precisa de uma vitamina D ali entre 50 e 70. Outra vitamina importantíssima para o seu estado de ânimo é a vitamina B12. A vitamina B12, gente, ela está relacionada com os níveis de serotonina também. Lembra que eu falei do intestino? Que quando o intestino está constipado, quer dizer que não está produzindo pode ser que não esteja produzindo serotonina direito? E que serotonina é esse neurotransmissor do bem-estar, da disposição? Pois é, a vitamina B12 também. Se você tem uma vitamina B12 mais baixa, mesmo dentro da referência, você pode não estar produzindo serotonina da maneira adequada. Então, valores ali abaixo de 500 no sangue já dão esses sintomas de desânimo, de desatenção, de baixa concentração, baixa memória e até sinais de depressão. Então, tem que olhar a vitamina B12. Aí você vai olhar no exame, varia um pouquinho a referência, mas assim, você vai ver uma vitamina B12 de 200, você vai olhar a referência e falar, a vitamina B12 tá boa, não preciso repor. Precisa! Precisa muito repor. Tem que puxar ela para mais de 500. Né? Uma vitamina B12 boa de verdade, está ali em torno de 700. É uma vitamina B12 ótima. Então, gente, minimamente, esses fatores de ordem física, eles precisam ser olhados. Precisam ser olhados e precisam ser ajustados para que você consiga manter o ânimo e a disposição de vida no seu processo de emagrecimento. A gente não precisa tornar mais difícil o que já é difícil. Eu falo que corpo e alma, eles são um complexo. Não tem como a gente separar. Um vai impactar no outro. Esses que eu trouxe aqui para você hoje, né, em termos de referência, a gente falou de água, a gente falou de proteína, a gente falou de ferro, de vitamina B12 e de vitamina D, não foi isso? Esses que eu trouxe são os mais comuns. Mas a gente poderia falar de tireoide, a gente poderia falar de hormônios sexuais. É muita coisa do corpo que vai impactar na nossa disposição, no nosso ânimo. Mas vocês têm que cuidar do básico. O básico que eu trouxe aqui para vocês é isso. Porque isso aqui já tem uma potência transformadora na vida de vocês absurda, enorme. E vocês vão perceber que não é tão difícil assim ter ânimo. Não é tão difícil assim ter vitalidade. Não é tão difícil assim tornar a vida mais gostosa. Quando você está dentro de um corpo equilibrado. Dentro de um corpo que está funcionando bem. O esforço que a gente tem que fazer de alma é muito menor. Porque é o que eu falei, né? A gente é esse complexo. Uma coisa está impactando na outra. Então, o que eu sugiro a vocês aqui? Surgiu alguma coisa de ordem emocional? Né? Surgiu ali algum desconforto na alma, alguma melancolia, um desânimo ou pensamento acelerado, hoje em dia é muito comum também, dificuldade de concentração? Sempre parem e olhem primeiro a ordem física. Parem e olhem primeiro. Isso aqui que eu trouxe para vocês hoje. É o básico do básico do básico. Então, muita coisa a gente acha que é da alma. Mas a gente vai ver tem origem no corpo primeiro. Mas mulher é um bicho danado, né? O que eu falei com vocês numa aula para trás aí do desafio? Que a gente tem um mundo interior vastíssimo. A gente tem um mundo interior gigantesco. Isso faz com que a gente alimente muitas vezes na nossa imaginação histórias que a gente traz para a imaginação, né? Histórias que vão alimentando esse desânimo. Às vezes é um troço que começou porque você estava com ferro baixo, mas aquilo já virou um universo inteiro, com uma história inteira para contar dentro de você. Então é muito sentimentalismo, né? E aí as coisas vão piorando, piorando, piorando. Então assim, pare e observa. Surgiu algo aqui diferente, o que eu vou fazer? Primeiro avaliar esses pontos básicos que eu passei para vocês. Eu preciso ver se meu corpo está funcionando bem. Então, a primeira coisa é avaliar o corpo e cuidar daquilo que é mais fácil, mais superficial. O corpo. Então, a gente vai ver o quê? Vai ver o sono, vai ver a água, vai ver a proteína. Então, carne, leite, ovo, feijão. Depois a gente vai repor ferro. Vai avaliar a vitamina D, vai avaliar a vitamina B12, ver se precisa repor.
E essas suplementações, gente, que eu tô falando para vocês, de ferro, B12 e vitamina D, são suplementações relativamente baratas. Elas são suplementações que são acessíveis, isso que é mais importante. E aí, olhando para tudo isso, a gente vai ter a dimensão com mais clareza do que realmente precisa ser olhado e cuidado na alma. O que tem de gente que vai para consultório, às vezes, de psiquiatra, começa a tomar medicações ansiolíticos ou antidepressivos, e aí você vai ver, tá com a vitamina B12 baixa, tá com a vitamina D baixa. A gente precisa ajustar primeiro o básico. Então, o básico é isso aqui. Eu vou resumir para vocês para facilitar, tá? Então, primeira coisa é ajustar o sono. Segunda coisa, ajustar a ingestão de água. Quanto? 35 a 50 ml de água por quilo de peso por dia. Aumentar a ingestão de proteína. A proteína, gente, o ideal é que a gente mantenha ela entre 1,3 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Façam o cálculo aí. É o mesmo tipo de cálculo que você vai fazer para calcular a água. Depois você vai avaliar o status do ferro do seu sangue, com aqueles exames que eu passei para vocês. E aí, a ferritina ela tem que estar ali entre 60 e 70. Se a sua ferritina não estiver entre 60 e 70, mesmo que os outros exames estejam normais, você precisa repor ferro. Depois você vai avaliar o nível de vitamina D. Mesma coisa, se tiver entre 50 e 70, tá ótimo. Se tiver abaixo de 50, tem que repor vitamina D. E aí você vai avaliar os níveis de B12. Se tiver abaixo de 500, você vai repor também, tá? E ali é o que eu falei com vocês. Eu gosto de manter a vitamina B12 ali em 700. 700 costuma ser um nível que você não tem sintoma depressivo, sintoma de melancolia, sintoma de memória, ok? Então, com tudo isso que a gente está falando, fica muito mais leve essa batalha de vocês para se manter o ânimo, se manter na disposição para fazer o que precisa ser feito. Eu garanto para vocês, eu garanto que a carga aí vai ficar muito mais leve. Ó, a Miriam está perguntando se vitamina específica para mulher que vende na farmácia é bom. Depende. Depende muito, Miriane. Depende muito. O que vocês podem observar, gente, é a forma farmacêutica. Isso é importante, eu não falei para vocês. Então, a forma farmacêutica, a melhor forma que mais absorve do ferro é o ferro quelado. É a melhor forma farmacêutica do ferro. E a melhor forma farmacêutica da vitamina B12 é a metilcobalamina. Vocês vão achar outras formas, né? Tem sulfato ferroso, tem cianocobalamina, mas as melhores são essas duas, o ferro quelado e a metilcobalamina, combinado? Isso é o mais importante de vocês olharem quando vocês forem ver algum polivitamínico. Então, Miriane, se você quer ver o polivitamínico específico para mulher, dá uma olhadinha ali na forma farmacêutica, tá certo? É isso que a gente tinha para conversar hoje. O nosso aquecimento termina por aqui. Amanhã a gente se vê na aula da jornada às 8 horas da noite, horário nobre, para a gente estar bem juntinhas. Vai ser aqui mesmo pelo Instagram. E se você assistiu esse vídeo até o final, se você acompanhou o nosso aquecimento, já deixa aqui o seu comentário para eu te conhecer e saber como que foi para você. Combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Não tem problema, Naira, eu vou deixar aqui salva a live para vocês assistirem, tá bom? Um beijo grande, ó. Ju, querida, que bom que você tá aqui.